Vamos lá, gente. Só mais um pouquinho, a gente termina essa revisão, tá bom? Esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto, porque a revisão mais pesada ficou nas primeiras 10 questões, tá bom? Então, agora vai ser um pouquinho mais leve. Vamos lá, que falta só um pouquinho. Então, a nossa questão número 11 falava o seguinte: entre as características biológicas citadas a seguir, a única que pode ser encontrada nos vírus é: alternativa A, programa genético específico que permite a reprodução de novos seres do mesmo tipo. Legal, faz sentido. O vírus tem um programa genético específico, ou seja, ele tem um material genético específico e esse material genético permite a reprodução dos vírus. Beleza. Tudo bem que essa reprodução é feita lá dentro das células hospedeiras, das células infectadas, mas a gente entende que isso daqui pode estar certo. Vamos guardar para ver se não tem nenhuma que deixa a gente em dúvida. B. Processo metabólico que requer compostos nitrogenados. Os vírus precisam de compostos nitrogenados, que é o material genético, que são as proteínas. Lembra que a gente falou lá no Reino Monera sobre o ciclo do nitrogênio? Eu disse que os compostos nitrogenados são tanto o DNA e o RNA e as proteínas. Mas por que essa B está errada? Porque os vírus não têm processo metabólico. Os vírus dependem do processo da maquinaria biológica das células para conseguir se reproduzir, para conseguir manter a sua linhagem. Então, B está errada. Vírus não possui processo metabólico. Da mesma forma, a letra C, vírus também não possui maquinaria biológica. Já acabou por aí. Letra D, maquinaria biosintética. Também não. Vírus não consegue produzir proteína. Ele sempre necessita da célula hospedeira para fazer isso. Então, D também está errado. E, vírus tem membrana celular que estabelece um limite e regula as trocas de matéria e energia? Não, vírus não tem membrana plasmática. Quem tem membrana plasmática é célula, e vírus não é célula. Então, realmente, a gente define a A como a nossa resposta. Vírus possui um programa genético, um material genético específico que permite a sua reprodução. Fechou. 11, letra A. Questão 12. A ciência agrupa os seres vivos conforme as características que eles apresentam em comum. Cada grupo possui um subgrupo, o qual possui outro subgrupo, e a cada reagrupamento, as similaridades, ou seja, as características semelhantes, parecidas, ficam cada vez mais acentuadas, ficam cada vez mais presentes. A classificação básica dos seres vivos está constituída em ordem decrescente, com as seguintes categorias taxonômicas principais, ou seja, está constituída da ordem mais abrangente para mais específica. Então, vamos lembrar do reficofage. Reino ou divisão? Não. Quando a gente olha para isso daqui, lembram dessa imagem? Filo pode ser chamado de divisão, mas reino é reino, classe é classe, ordem é ordem e só filo pode ter um outro nome, tá bom? Então, reino ou divisão, a gente já ignora. Divisão, reino, não, porque a gente não começa com filo, a gente sempre começa com reino ou domínio, tá bom? Então, a categoria taxonômica mais abrangente ou é domínio ou é reino, não divisão. C, começa com filo de novo, tá errado. D de dado, reino, filo ou divisão, legal, classe, ordem, família, gênero e espécie. Acho que é essa. E, reino, filo, classe, divisão. Acabou. Não é divisão. Divisão é sempre sinônimo de filo. Então, é a letra D. Reficofage. Beleza? Então, a gente define a D como nossa resposta. Vamos para 13. A dengue, a AIDS e a gripe causada pelo H1N1 são viroses, ou seja, tudo isso é causado por vírus. São viroses atualmente monitoradas pelos órgãos de saúde pública. Uma semelhança entre esses vírus está no fato de apresentarem RNA como material genético. Até aqui, o exercício, o enunciado está falando para a gente, está afirmando, então a gente nem precisa pensar. Isso daqui é verdade. A dengue, AIDS e gripe são viroses e todos esses vírus possuem RNA como material genético. Beleza.
Entretanto, o HIV, que é o vírus causador da AIDS, é considerado um retrovírus, pois... Se eu tivesse em sala de aula, eu estaria fazendo essa piadinha aqui e eu queria ver se alguém não ia rir, porque ela é muito ruim, mas ela é muito boa. Quando a gente pensa em retrovírus, a gente não está falando de um vírus retrô, a gente não está falando de um vírus antigo da discoteca, a gente está falando de alguma coisa que está escrito aqui. Então vamos lá. Utiliza seu RNA diretamente como mensageiro, ribossômico e transportador durante a infecção. A gente ainda não viu nada disso, tá? Vocês vão ver durante o ano, ao decorrer do ano. Então, já que a gente não sabe nem se tá errado, nem se tá certo, vamos segurar, vamos ver se tem alguma outra que chama mais atenção. B. O vírus HIV converte seu RNA em DNA antes da contaminação. Quando a gente lembra do que eu expliquei para vocês sobre AIDS, pode até ser que essa daqui esteja certa. Converte RNA em DNA. Mas será que é antes da contaminação? Então vamos guardar também. C. Contém uma enzima, a transcriptase reversa, para a síntese de DNA a partir do RNA. Essa daqui é sensacional. Essa daqui, vocês não têm mais dúvida nenhuma se está correto ou não. Porque lembra que o retrovírus, ele não é porque ele é um vírus retrô, e sim porque ele tem a enzima reversa, a enzima transcriptase reversa, tá? Por isso que ele é um retrovírus. Então, chegou nessa daqui já matou a questão. É essa daqui, mas vamos continuar vendo. O HIV modifica o genoma humano. Ok, tudo bem. Vírus contamina a célula e altera o DNA. Só que ele converte DNA em RNA. Aqui tá errado. Ele sempre converte RNA em DNA. Não depende dos processos celulares de transcrição do RNA e tradução de proteínas. Vocês também vão ver isso daqui mais pra frente. Então, esse exercício ele era um pouquinho mais avançado do que vocês estão vendo aqui no cursinho, mas o que eu queria que vocês focassem, que vocês soubessem responder esse exercício, é realmente a letra C. Vocês têm que lembrar que um retrovírus, que o vírus do HIV possui uma enzima chamada de transcriptase reversa. E essa enzima vai ser ativada, vai fazer o seu papel quando entrar na célula e transformar o RNA em DNA, tá bom? Essa célula, quando a gente está falando de HIV, essa célula geralmente é um linfócito CD4. O que isso significa? Que o HIV vai fazer com que o nosso sistema imune seja debilitado, fique deficiente, porque ele vai infectar linfócitos e esses linfócitos, quando reproduzirem os novos vírus, vão morrer, porque eles vão explodir e liberar os vírus. Lembra? Por isso, nosso sistema imune fica mais baixo. Dá uma olhada no material de apoio se vocês não lembram disso, tá bom? Então, fechamos que a 13 é a letra C. Vamos para 14. Com base nos conhecimentos sobre vírus, considere as afirmativas a seguir. Então, a gente vai ter que dar uma analisada para ver se ela está certa ou se está errada. Item 1. A reprodução de um adenovírus ocorre quando a sua membrana se funde com a membrana da célula hospedeira e o capsídeo viral penetra no citoplasma. O RNA produz, sob a ação da transcriptase reversa, uma molécula de DNA que penetra no núcleo da célula, integra-se a um cromossomo e recombina-se no DNA da célula hospedeira. O processo que está falando aqui está certíssimo, mas a gente acabou de ver que não é um adenovírus que faz isso, e sim um retrovírus. Por isso, a gente já sabe que essa daqui está errada. Item 2. Durante o ciclo lisogênico de um bacteriófago, a bactéria infectada tem suas funções normais interrompidas, e o DNA viral, ao mesmo tempo que inicia sua replicação, comanda as funções da célula. O ciclo lisogênico, vamos lembrar, a gente viu no vídeo passado, é aquele que a bactéria continua a vida normalmente. Ela vai estar infectada, ela vai estar replicando, ela vai estar clonando o material genético do vírus, mas ela continua a vida normal. Então, a gente sabe que esse processo aqui que o item 2 está falando não é do ciclo lisogênico, mas sim do ciclo lítico. Por isso, está errado.
Os vírus são constituídos de ácido nucleico envolto por uma cápsula de proteína denominada capsídeo. Até aqui está tudo certo. E estão divididos em 3 grupos. Os constituídos de DNA, que são os adenovírus, beleza. Os que são constituídos de RNA, retrovírus, e aqueles que possuem os 2 tipos de material genéticos. Essa daqui tá bem certinha. O que vocês podem ter ficado na dúvida é se todos os vírus constituídos de RNA são realmente retrovírus. E realmente não são. A gente chama os vírus de DNA de adenovírus e os vírus de RNA de ribovírus. Mas, o que a gente tem que pensar? Ribovírus é a categoria mais ampla, certo? Então, os ribovírus abrangem os retrovírus, por exemplo, o HIV. Por isso, essa daqui a gente pode até ficar em dúvida, mas eu já vou falar que ela tá certa, porque quando a gente for ver as alternativas, a gente não vai ter nenhuma que seja correspondente se a gente dizer que essa daqui tá errada. Então, às vezes, o exercício pode deixar vocês em dúvida, mas mantenham a calma e vamos continuar analisando ele, vamos ver as alternativas depois e a gente vai pensando, tá bom? Então, foi isso que eu fiz. Por que eu falei que essa daqui tá correta, mesmo não sendo o ribovírus aqui? Porque dá para entender, já que ribovírus é uma categoria maior, os retrovírus são de RNA, então tá ok. 4. Os vírus são parasitas obrigatórios de diferentes organismos, como bactérias, fungos, animais e plantas. No ser humano, algumas doenças causadas pelos vírus podem ser a catapora, herpes, gripe, dengue e AIDS. A gente viu tudo isso no material de apoio. Espero que vocês tenham visto. Então, essa daqui está correta. Portanto, a alternativa correta é 3 e 4, que é a alternativa C. Beleza? Definimos a C como a resposta da 14. Vamos ver agora a 15ª questão. Qual a função do mesossomo da bactéria? Esse daqui é bem fácil. A gente tem que lembrar que o mesossomo é essa invaginação que a bactéria tem quando ela vai se reproduzir, quando ela vai ser bipartida. Lembra? Quando ela invagina a membrana plasmática e ela vai se partir em 2. Portanto, essa daqui, a resposta está facinho. 15, reprodução. 16. Essa daqui eu espero que vocês não tenham ficado com medo de responder, porque tem gráfico, porque tem uns nomes difíceis, que tem linfócito CD4, que tem um gráfico aí com Z, Y. Calma. A gente consegue analisar isso daqui de uma forma bem simples, só lembrando do processo mesmo do HIV e da AIDS, que eu expliquei bastante para vocês. Então, vamos lá. O HIV, vírus causador da AIDS, ataca principalmente um tipo de célula que é denominado linfócito CD4. Tudo isso a gente já sabia, tá ótimo. No gráfico, o que Z indica? Vamos prestar atenção no seguinte. Z é essa daqui, é essa linha aqui. Essa linha, vamos seguir ela. Essa linha começou no gráfico lá embaixo. Ou seja, quando esse gráfico começou a ser montado, Z não existia. Depois de um tempo, Z aumentou. O que significa isso? Se a gente está falando de HIV, tá? Se a gente está falando de HIV num corpo humano, por exemplo, que tem o linfócito CD4, óbvio que uma pessoa saudável não possui o vírus. Então, neste momento, a gente está considerando uma pessoa saudável, tá? E que não possui o vírus. Então, Z foi aumentando conforme o tempo, porque essa pessoa foi infectada pelo HIV, o vírus começou a se reproduzir no sistema imunológico dela. Olha os meus cachorros. Peraí. Pronto, eles pararam de latir. Então, Z, ele não existia, certo? Aí, a pessoa foi infectada, os vírus começaram a se reproduzir dentro do sistema imunológico dessa pessoa e, claro, que de 0 passou a ter muito vírus dentro da pessoa. Então, é bem simples. A gente consegue ver esse crescimento e pensar que aqui é o vírus HIV. Se não for tão simples para vocês, me avisem, tá bom? Aí a gente vai conversando.
Então, no gráfico, Z indica a quantidade de vírus, legal, e Y a quantidade de alguma coisa. Numa pessoa saudável, o que existia bastante nela e que com o aumento do vírus isso foi diminuindo? As células que o vírus infecta. Então, é o linfócito CD4. Se vocês não conseguirem pensar nisso, o que vocês podem ver é sempre a legenda do gráfico. Isso ajuda muito. Então, aqui a gente já tem que esses números de 0 a 1000 é o número de linfócitos CD4 no sangue. Então, se eu tinha quase 800, 900, 850 linfócitos e eles foram diminuindo, isso quer dizer que Y corresponde ao linfócito CD4, beleza? Então, o Z indica HIV e Y CD4 no sangue de um portador que não recebeu tratamento ao longo da infecção. Os tratamentos da AIDS, que ainda não possuem cura, incluem drogas, que, entre outras ações, interrompem a síntese de ácidos nucleicos, interrompem a síntese de material genético. No caso do HIV, portanto, em última instância, será interrompida a síntese de algum material genético que é produzido a partir do material genético do vírus. Então, o que esse vírus tem? A gente sabe que o HIV é um retrovírus. Então, a gente sabe que aqui é RNA. E se ele é um retrovírus, ele possui a enzima transcriptase reversa, que vai transformar o RNA em DNA. Então, a resposta é HIV, linfócito CD4, DNA e RNA. Resposta correta é a letra B, certo? É bem simples quando a gente vai analisando o gráfico com calma, tá bom? 17. Os nomes científicos dos seres vivos são escritos com base em um conjunto de regras proposto por Linneu. A respeito dessas regras, marque a alternativa incorreta. Todos os nomes científicos devem ser escritos em latim. Sensacional, tá correto. B. Quando se referir a subespécies, a nomenclatura será trinomial. Vamos guardar isso porque eu nunca falei disso para vocês. C. O nome científico é composto por dois nomes, gênero e espécie, epíteto específico. Corretíssimo. D de dado. O nome científico nunca deve ser destacado no texto. Esse daqui eu já falei para vocês. A gente sempre tem que destacar um nome científico no texto, ou itálico ou sublinhado. Então aqui a gente já sabe que a D está incorreta. Por isso é a resposta da nossa questão. E. O nome do autor pode ser colocado após o nome da espécie. Beleza. Vamos só dar uma olhada nessas coisas que eu não falei para vocês. Letra B e E. O nome do autor pode ser colocado logo após o nome da espécie. Quando algum pesquisador, descobre ou nomeia uma espécie, o que ele faz? Ele coloca o sobrenome e a data, o ano de quando ele achou essa espécie, de quando ele descobriu essa espécie, logo ao lado dela. Então, vamos pensar, por exemplo, no nome científico da abelha, que é a Apis mellifera. Apis é o gênero, mellifera é a espécie, e quem descobriu foi Linneu em 1758. Então, esse daqui está correto, tá bom? E aí, a letra B fala que quando se referir a subespécies, ou seja, quando a gente tem gênero e espécie, a gente tem, além da espécie, algo muito mais específico, que é a subespécie. E aí, a nomenclatura será trinomial. Sim, a maior parte das nomenclaturas são binomiais, mas existem aquelas que a gente vai especificando até chegar na subespécie. E aí, a gente está falando realmente de uma nomenclatura trinomial, que tem 3 nomes. Apis mellifera adansoni, tá bom? Fechou, então, essa daqui, 17, letra D de dado. 18. Essa daqui também vocês podiam assustar um pouquinho, porque aqui a gente tem algumas fórmulas químicas, mas a gente consegue manter a calma e entender o que esse exercício está pedindo. Então, de acordo com suas características nutricionais, 3 tipos de bactérias são descritas. Bactéria 1. Sintetiza substâncias orgânicas que servem de alimento. Então, ela sintetiza o próprio alimento. Para tanto, utiliza oxidações inorgânicas como fonte de energia, conforme a equação. Aqui,
o exercício está falando que de uma matéria inorgânica, tem um nome aqui, ó, de uma matéria inorgânica, ela faz a própria energia, ou ela sintetiza o próprio alimento, ela produz o próprio alimento. Então, de algo inorgânico, ela faz alguma coisa orgânica. O que é isso? Quimiossíntese, tá bom? Que a gente já tinha visto. Então, a quimiossíntese é esse processo de pegar algo inorgânico e transformar em algo orgânico. Bactéria 2 produz enxofre como um subproduto da reação. E aqui a gente olha para a equação e vê que existe luz. Se existe luz, a gente já mata na hora. É fotossíntese, tá? É síntese a partir da foto, a partir da luz. Então, se tem luz, é fotossíntese. Aqui a gente já matou. Bactéria 3. Converte álcool etílico em ácido acético, conforme a equação. Essa daqui é um pouquinho mais difícil. A gente tem que saber que a fermentação, e isso foi falado lá no reino Monera, quando a gente estava vendo as bactérias, que a fermentação acontece quando as bactérias estão em alguma situação que o meio ambiente não está muito propício. Ou existem realmente as bactérias que fazem fermentação. E é exatamente isso que elas fazem. Elas produzem algum tipo de ácido. Então, aqui a gente também mata que é fermentação, tá bom? Se vocês não souberem, se vocês não sabiam disso que eu estava falando, vamos olhar para as alternativas. 1 é autotrófica quimiosintetizante e 2 e 3 são heterotróficas fermentadoras. Não, a chave desse exercício é olhar que existe luz. Se existe luz, a gente está falando de fotossíntese. Se a gente está falando de fotossíntese, a gente está falando de organismos autotróficos. Então, heterotrófico fermentador já não é essa 2. B, 1, 2 e 3 são autotróficas. A 1 é, a 2 é. Agora, a 3, nem aqui no enunciado da equação fala que ela está produzindo algum tipo de alimento ou algum tipo de energia. Então, a gente já pode descartar essa também, porque a 3 não me parece, em hipótese alguma, ser autotrófica. Vamos para C. 1 e 3 são autotróficas quimiosintetizante e 2 é fotossintetizante. Essa daqui podia deixar vocês em dúvida, mas é aquilo que eu falei. A 3 não me fala se está produzindo alimento, se está produzindo energia, não tem informação nenhuma, então vamos passando. D de dado. 1 e 2 são autotróficas fotossintetizantes. Não, a gente já pode parar de ler aqui, porque aqui não tem luz nenhuma, tá bom? Então sobra E. 1 é autotrófica quimiosintetizante, tudo bem. Se a gente não souber, a gente continua lendo. 2 é autotrófica fotossintetizante. Eu tenho luz, então é uma autotrófica que faz fotossíntese. Legal? E 3 é uma heterotrófica fermentadora. Aqui é realmente uma equação, uma equação heterotrófica, porque não está produzindo energia, não está produzindo luz, não está produzindo alimento. Então, a gente define que é a 18E, tá bom? 19, tá acabando. A bactéria que apresentar na estrutura de sua parede celular uma camada extramembranosa que se cora de rosa com a coloração de Gram e que apresentam maior resistência a antibióticos, além de ser potencialmente mais tóxicas, é classificada como... Aqui eu já coloquei para vocês a resposta, mas vamos entender um pouquinho. A gente está falando de bactérias que se coram, e aí... Com a cor, dependendo da cor, se ela é rosa, se ela é mais roxa, a gente consegue definir se ela é uma gram positiva ou uma gram negativa, porque o gram é a coloração, tá bom? Então, uma gram positiva é aquela que tem uma camada muito espessa de peptídeos glicanos, lembra? Essa camada muito espessa vai fazer com que o corante fique grudado nessa camada. Porque por mais que a gente lave essa bactéria depois que a gente cora, como a camada é muito alta, ela vai ficar com resquícios da cor. E o corante que a gente usa para colorir essas bactérias é um corante violeta. Então, a gram positiva, ela vai ser sempre roxa, sempre violeta.
porque ela tem uma camada muito espessa de peptídeo glicano, que se cora muito fácil. A gram-negativa, ela possui uma camada muito fina de peptídeo glicano. Então, quando a gente cora e depois lava essa bactéria, ela vai perdendo a cor. E aí, quando a gente cora com um corante rosa, ela fica rosa, certo? Então, gram-negativa é rosa. Aqui a gente já podia matar esse exercício porque o enunciado está falando que a cor é rosa. Então, a gente já sabe que é uma gram-negativa. 19, alternativa B. Uma coisa que é muito importante vocês saberem, e que o enunciado fala, é que essa bactéria gram-negativa apresenta maior resistência a antibiótico. Elas são mais tóxicas. Por quê? Porque elas possuem uma camada protetora além da camada de peptídeo glicano. Então, essa bactéria possui membrana plasmática, peptídeo glicano fina e uma outra camada de proteção. Por isso ela é tão resistente a antibióticos e ela é tão tóxica desse jeito, tá bom? Por fim, um entomólogo estudando a fauna de insetos da Mata Atlântica encontrou uma espécie cujos caracteres não se encaixavam naqueles do gênero da família. Isso leva o cientista a criar o quê? Vamos lembrar do Reficofage mais uma vez. Já coloquei aqui, errei aqui, viu? Mas já coloquei aqui que a resposta é gênero. Mas vamos lá. A gente tem reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Vamos entender uma coisa. Se ele encontrou uma espécie cujos caracteres não se encaixavam no gênero, tá? O que ele vai fazer? Criar uma nova família com um novo gênero. Ele vai criar somente uma nova espécie. Ele vai criar um novo gênero com uma nova espécie, uma subespécie ou uma nova ordem. A resposta correta aqui é a criação de um gênero com uma nova espécie. Por quê? Ele encontrou uma espécie e esses caracteres não se encaixavam nos gêneros da família. Se ele encontrou uma espécie, aí ele viu todas as espécies que existem naquele gênero e mesmo assim não conseguiu encaixar essa espécie em nenhum lugar, isso significa que é o gênero que não está correto ou é um gênero que ainda não existe. Por isso ele tem que fazer um gênero para colocar essa nova espécie. Então, automaticamente, ele cria, além do gênero, uma espécie, tá bom? Que aí vai ficar realmente bem específico, que vai ter gênero e vai ter espécie muito bem definidos. Beleza? Galerinha, aqui tá o gabarito, então. Deem uma olhada, pausa o vídeo, vejam se acertou. E qualquer dúvida, eu tô aqui. Venham falar comigo. E eu vou falar isso todo final de vídeo. Venham falar comigo, tá bom? Tô aqui, gente. Qualquer coisa, é só mandar mensagem. Beijo e boa noite.